Olá, queridos irmãos, Jesus é o Senhor, aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor e estou aqui mais uma vez para poder cuidar de você por meio da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e depois compartilha esse vídeo. Vamos levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Me ajude nessa obra de evangelização. Amados irmãos, o canal Palavras que Alimentam tem um objetivo de alimentar as pessoas, como o próprio nome diz, com a palavra de Deus, né? Palavras que alimentam. Nós escutamos muitas palavras por aí, mas palavras que alimentam só encontramos na palavra. Eu tenho falado para vocês aqui de vários vídeos de livros no canal e hoje eu queria mostrar para vocês esse aqui, ó. Esse livro é muito bom. A Salvação de uma Sociedade em Crise. Esse livro é com base no livro de Juízes. E hoje, inclusive, nós vamos ter uma palavra específica sobre isso, né? Eu quero falar um pouco para vocês nesse vídeo sobre uma passagem aqui que nós vamos desfrutar até mesmo amanhã aqui na localidade. Mas é muito importante que a gente possa aprender, né? Aprender com os livros, aprender com a palavra, aprender na comunhão com os irmãos, nas próprias reuniões. Todas essas oportunidades que Deus nos dá é, na verdade, um momento para que Ele possa crescer mais em nós. Eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, na história de Sansão. Muitas coisas ali nós podemos tirar como princípio. Talvez as pessoas conheçam Sansão simplesmente por aquela pessoa, né, muito forte, que tinha um poder ali por causa do cabelo, tinha um cabelo grande, vocês já conhecem essa história. Mas isso é muito superficial. Eu queria mostrar para vocês aqui somente dois elementos que eu considero ser muito importantes na história de Sansão e que nós precisamos atentar para a realidade desse livro. Estamos em uma sociedade em crise. E o que é que a história de Sansão vem nos mostrar que corrobora com isso? Eu queria ler só uma passagemzinha aqui para vocês. Olha o que esse livro fala. O título é O Viver Santo dos Sacerdotes. No Antigo Testamento, se alguém desejasse servir a Deus, precisava ser da tribo de Levi ou consagrar-se como nazireu. No Novo Testamento, porém, todos os cristãos são sacerdócio santo e real no serviço a Deus, desde os dias em que foram salvos. Veja, lá atrás, se alguém quisesse servir a Deus, precisava necessariamente ser da tribo de Levi, porque quando o povo de Israel pecou, o Senhor pediu para que ele se posicionasse. Quem fosse do Senhor fosse para um lado e quem não fosse, né, ficasse de outro. E somente a tribo de Levi foi aquela que se posicionou. Então, depois daquele dia em diante, o Senhor oficialmente destacou ali a tribo de Levi como a tribo do sacerdócio. Então eles deveriam servir ao Senhor. Então, amados irmãos, se você estivesse vivendo naquela época, mesmo na presença do Senhor, você não poderia servir no sacerdócio se você não fosse da casa de Levi, da tribo de Levi. E aqui a gente acabou de ler que hoje, na era da graça, na era da igreja, todos nós, quando somos salvos, recebemos a vida de Deus, temos o privilégio de servir a Deus. Então esse é um dos grandes pontos na história de Sansão. Ele foi consagrado nazireu. Ele foi consagrado. Ele não era possível ele ser um sacerdote, ele se tornou um juiz, mas ele se consagrou nazireu. O que é o nazireu? Era alguém que se dava totalmente ao Senhor. Tinha alguns requisitos para que ele pudesse se tornar um nazireu, ele precisava cumprir esses requisitos, né? E naquele momento em diante ele estava consagrado ao Senhor para servir oficialmente ali a Deus. Então Sansão foi essa pessoa, foi oficializado a servir como nazireu. Se não fosse da casa de Levi, deveria ser um nazireu para poder servir. Graças ao Senhor que o Senhor abriu essa porta lateral, né, do nazireado para que as pessoas também pudessem servir ao Senhor. Mas para isso tinham que cumprir necessariamente ali os itens, né, necessários para o nazireado. Inclusive, um outro item importante eram os próprios pais. Eles precisavam se santificar em favor do filho. O filho seria santificado, consagrado, mas os pais deveriam dar o testemunho de que isso seria possível de acontecer. Só que além desse item aqui, de que hoje nós temos acesso, irmãos, a servir a Deus, o nosso coração pode ser todo do Senhor, nós podemos nos entregar a Deus e poder deixar que Deus nos use. É isso que Deus deseja hoje. Se lá atrás não tínhamos possibilidade, hoje, pela misericórdia de Deus, a obra redentora de Cristo, quando aceitamos Jesus, somos salvos, vivemos a vida da igreja, hoje nós podemos servir a Deus
tranquilamente. Claro que nós não podemos servir de qualquer maneira, mas depois de salvos, agora nós vamos nos santificar, nos consagrar para poder servir ao nosso Senhor Jesus. Só que um outro elemento que esse livro fala é que o nazireu consagrado ele não poderia tocar em morte. Olha que incrível. Dos outros diversos pontos, né, que o nazireu não poderia fazer, como por exemplo raspar a cabeça como sinal de autoridade a Deus, de glória a Deus, né, e não ao homem. Ele deveria se abster de qualquer tipo de vinho, de bebida, né, que representa a alegria do mundo, os prazeres do mundo. E também era necessário que ele ficasse longe de cadáver, de coisas mortíferas. Olha como fala aqui. O nazireu não poderia contaminar-se com cadáver nenhum. Isso significa que ele não podia tocar na morte. Morte no sentido espiritual é algo contaminador. Espiritualmente falando, quando uma pessoa toca em cadáver, morre. Por exemplo, alguns costumam falar palavras negativas que não transmitem vida, mas gera morte. Isso contamina todos que as ouvem, trazendo dúvidas, desânimo, temores e, por fim, um desinteresse pelas coisas de Deus. Como nazireus, pessoas consagradas, ó Senhor Jesus, devemos precaver-nos de tocar em morte, que é mais detestável aos olhos de Deus do que o próprio pecado. Ó Senhor, todas as exigências muito mais elevadas que as de um sacerdote propriamente dito eram feitas aos nazireus. Então as pessoas, os nazireus, né, consagrados a Deus, ao serviço ali, eles tinham uma lista de requisitos a cumprir, e um deles é ficar longe de cadáver. Ficar longe de coisas que geram morte. Amados irmãos, hoje, da mesma forma que somos servos de Deus, que servimos a Deus, a nossa vida é para servir. Se nós não servimos para servir, nós de fato não servimos mais para nada. Então uma coisa muito importante que temos que observar é que nós não podemos estar envolvidos em ambientes de morte. Satanás vai querer nos levar para esse ambiente. Conversas, né, que não geram edificação, coisas que de fato desagradam o coração de Deus podem ser colocadas diante de nós, que possamos escolher a vida. A Bíblia diz, escolhe pois a vida para que viva tu e a tua descendência. Então eu queria trazer para vocês esse breve relato. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que hoje a gente possa praticar. Ficar longe de morte, ficar longe dos prazeres do mundo, de fato observar que Deus é a nossa autoridade, Ele é o nosso cabeça, Ele quer a nossa glória, para que hoje, irmãos, possamos servir a Deus, né, com todo o nosso coração. Porque Sansão, ele teve um fim trágico. Ele teve um fim trágico. Ele não continuou nos caminhos do Senhor. Nós não queremos ser esses que começam bem e depois se desviam, irmãos. Mas nós queremos servir ao Senhor para todo sempre. Que a história de Sansão possa, de fato, nos guardar dessa sociedade em crise. Estamos numa sociedade em crise. Os princípios de Deus estão sendo perdidos, mas que essas palavras possam ficar guardadas no nosso coração, para que possamos servir ao Senhor com alegria, com entusiasmo e também com excelência. Que Deus abençoe você, o seu serviço a Deus, a sua vida com o Senhor, e eu te encontro em nome de Jesus na sexta-feira. Jesus é o Senhor.